Fala galera do canal, tudo bem? Estamos gravando mais um vídeo aqui. Lembrando que quem não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sininho, dê um like ajudando, curtindo e compartilhando nossos vídeos, tá? Nós continuamos aqui na saga das Copas. Hoje nós vamos falar sobre a Copa do Mundo de 1954. A Copa do Mundo 54 foi a quinta Copa do Mundo na edição da FIFA e ela ocorreu na Suíça, né? Foi o país sede da Copa do Mundo. Ela ocorreu entre o dia 16 de junho até o dia 4 de julho. Contou com 16 seleções, sendo 11 seleções europeias, 3 das Américas, 2 da Ásia. Essa Copa também foi a primeira Copa que o Brasil jogou com a camisa canarinho, com a camisa verde e amarelo e calção azul, como nós sempre conhecemos, né? O professor Aldir Garcia Chile, que ganhou o concurso de uniformes, né? Ele que desenhou esse uniforme para a seleção brasileira, porque depois da Copa de 50 a seleção brasileira achou que o uniforme branco trazia azar, então não ia usar mais o branco tradicional brasileiro, começou a usar o uniforme canarinho, né, que a gente tanto conhece da nossa seleção. A Copa da 54 é até hoje conhecida como a Copa com a maior média de gols da história de todas as Copas, né? Nenhuma outra Copa superou a média de gols. Foram 26 jogos, tendo 140 gols, uma média 5,38 por jogo, né? É um negócio surpreendente. Algumas goleadas também foram marcantes e estão gravadas na história da Copa do Mundo, né? Essa Copa do Mundo também marcou porque foi a primeira Copa com cobertura televisiva, foi a primeira vez que uma Copa teve cobertura de televisão. Na época não era tantas pessoas que tinham televisão ainda, era um pequeno seleto grupo, mas já começava um pouquinho a sair da ideia do rádio e começar as transmissões por televisão, né? Uma Copa do Mundo dominada pela seleção húngara, a grande seleção húngara, que foi inclusive campeã olímpica em Helsinki 52. É uma seleção que realmente jogava o melhor futebol, não só da Europa, mas do mundo na época, né? Grande craque daquela seleção era Puska, né? Foi um dos maiores jogadores da história do Real Madrid. O Real Madrid, 5 vezes campeão da Copa dos Campeões, né? Da década de 50, tinha o Puskás no seu elenco. E ele era o cérebro daquele time da Hungria. Outro grande time que tinha à época, que era a Alemanha Ocidental, de Fritz Walter e de Helmut Hahn, eram dois grandes jogadores, dois excepcionais jogadores, também faziam parte daquele selecionado, né? A seleção uruguaia a gente não pode descartar, era atual campeã do mundo, seleção de Obdúlio Varela, de Schiaffino, era uma seleção muito forte. E a seleção brasileira, vice-campeã do mundo, que vinha com Didi, Djalma Santos, Julinho Botelho, também era outra seleção que chegava com status de favorita à Copa do Mundo, né? Como eu falei, a Copa do Mundo teve a maior média de gols da história. Tivemos goleadas incríveis. 2 delas ficou marcadas pela Hungria. A Hungria goleou a Coreia do Sul, um time muito fraco, um selecionado muito fraco, por 9-0. E, surpreendentemente, goleou a Alemanha Ocidental por 8-3 na fase de grupos, né? Era o jogo de desempate das seleções e a Hungria acabou goleando por 8-3. Nessa partida, o treinador alemão entrou com todo o time reserva. Ele achava que era uma partida dura, então ele queria poupar o seu elenco titular de uma possível humilhação, e também não se importava, porque classificado eles já estavam, só precisava decidir primeiro e segundo lugar do grupo, né? Outro fato curioso dessa Copa do Mundo, no grupo 2, era o grupo do Brasil. Brasil venceu o México, a Iugoslávia venceu a França, então os dois jogavam no empate no jogo eliminatório, né? No jogo de desempate. O empate, os dois se classificariam. Aí o Brasil classificaria em primeiro por saldo de gols, mas a Iugoslávia também estaria classificando. O jogo estava 1-1 e o selecionado brasileiro atacava o jogo sem parar. Desconheciam regra, né? A maioria desconhecia das regras da Copa do Mundo. Aquela Copa do Mundo tinha os grupos, eram apenas 2 jogos, cada selecionado fazia 2 jogos. Os vencedores se enfrentavam para um jogo de desempate.
né? E enquanto o Brasil atacava sem parar a seleção da Iugoslávia, a seleção iugoslava fazia sinais para os jogadores do Brasil pararem de atacar. Eles queriam que segurar, eles sabiam do resultado, sabiam que o empate classificaria os dois. Após o jogo, muitos jogadores brasileiros choraram no campo achando que eles estavam desclassificados. Eles desconheciam a regra e depois que eles foram avisados que eles estavam classificados para a segunda fase da Copa do Mundo. Esse foi um fato curioso, né? Você vê que os jogadores brasileiros sempre tiveram problemas com desconhecerem o regulamento, desconhecerem as regras aplicadas ao jogo, né? Isso ficou evidenciado nessa Copa do Mundo. O sonho do primeiro título ainda estava vigente no Brasil, só que a gente nas quartas de finais enfrentaria a poderosa Hungria, né? E aí foi considerada a Batalha de Berna. Foi uma batalha campal realmente, uma pancadaria. Os dois selecionados abusaram de pontapé o jogo inteiro, e a seleção húngara acabou vencendo o Brasil por 4-2 nessa partida, eliminando a seleção brasileira, né? A Áustria e a Suíça também ficaram marcadas na Copa, né, nas quartas de final, pois foi o jogo com o maior número de gols da história da Copa do Mundo até hoje. Ninguém conseguiu superar. O placar terminou 7-5 para a seleção da Áustria, né? Aí as semifinais, a seleção da Alemanha pegou a seleção da Áustria, goleou por 6-1 e foi o grande jogo dos irmãos Walter, né? Fritz e Ottmar Walter. Eles faziam triangulações muito rápidas e envolviam a seleção austríaca. Com isso, golearam facilmente e chegaram à final da Copa do Mundo. Na outra semifinal, a Hungria pegou a atual campeã do mundo, Uruguai. Um jogo bem difícil contra a seleção, e o jogo terminou empatado em 2-2, havendo necessidade de prorrogação. Na prorrogação, a seleção húngara conseguiu superar a Uruguai e ganhou por 4-2. Esse jogo ficou marcado como a primeira derrota da história da seleção uruguaia em Copas do Mundo. A Uruguai jogou apenas 2 Copas do Mundo, né? Jogou a de 30 a primeira, não participou em 34, 38, voltou em 50 e foi campeã do mundo. Nesses jogos, nessas 2 Copas, o Uruguai ganhou todos os seus jogos. Então essa foi a primeira derrota da seleção uruguaia. A segunda derrota da seleção uruguaia foi o jogo de terceiro lugar contra a Áustria. A Áustria venceu por 1-0, né? E aí nós chegamos à grande final daquela Copa. 60 mil pessoas lotavam e se espremiam nas arquibancadas para assistir esse grande duelo, um duelo que já tinha acontecido na primeira fase da Copa, goleada da Hungria por 8-3. Lembrando que aquele jogo a seleção alemã jogou toda com o time reserva, né? Essa partida foi uma partida que começou com chuva, e muita chuva durante o dia e durante a partida, e isso daí favorecia a seleção alemã. Tanto é que Fritz Walter era conhecido por jogar melhor na chuva do que no campo seco, e isso ficou evidenciado durante o jogo. O Puskás, que tinha sofrido uma lesão na primeira partida contra a Alemanha, voltou a jogar essa partida, mesmo não tendo 100% de condições físicas. Ele jogou e jogou muito bem, inclusive aos 6 minutos de jogo abriu o placar para a Hungria. 2 minutos depois, a Hungria com Zoltán Csibor fez 2-0, e quando 2-0 no placar, todo mundo acreditava que nova goleada aconteceria, que a seleção da Hungria, que havia encantado a Europa, ganharia mais uma vez. Lembrando, primeira fase a Hungria ganhou de 8-3 da Alemanha Ocidental. Era atual campeã olímpica, ganhou a Olimpíada em 52 e estava 32 jogos invicta, sem contar as partidas que fez durante a Copa, que foram uma melhor do que a outra. Todo mundo já estava esperando a vitória húngara quando, 2 minutos depois do segundo gol, o Morlock fez o gol da Alemanha, o primeiro gol da Alemanha, aos 10 minutos. E aos 19, Hahn empatou 2-2. Era o prenúncio de um dia nebuloso para a seleção húngara, né? No segundo tempo, a Hungria dominou o jogo, mas perdeu muitas chances de gol. Era um gol atrás do outro, e aí vale aquela velha história, né? Quem não faz leva. E a 6 minutos do final, Hahn acertou um chute de fora da área
da entrada da meia-lua, depois de uma rebatida da zaga, e fez o 3-2, coroando a seleção alemã da Alemanha Ocidental com o primeiro título mundial, né? Essa partida ficou conhecida como o Milagre de Berna. Depois, em 2003, até teve um filme que falava sobre isso, contava a história dessa Copa do Mundo, um filme que vale muito a pena ver, que também fica com o nome de Milagre de Berna, né? A seleção húngara, depois dessa Copa, caiu realmente muito o nível técnico, até teve uma revolução alguns anos depois, e a Hungria nunca mais voltou a ser o que era. Uma seleção que encantou o começo dos anos 50, foi campeã olímpica, 32 jogos invicto, e acabou perdendo para a Alemanha Ocidental, que era uma seleção muito forte, tinha jogadores impressionantes, como eu já citei, os irmãos Walter, né, Fritz e Ottmar Walter, e o Hahn também era um grande atacante, um grande jogador, a seleção alemã era muito forte. Esse foi o primeiro título da Alemanha, e a Hungria ficou conhecido como uma das 3 grandes seleções que não venceram a Copa do Mundo. A primeira nós já falamos lá atrás, o vídeo da seleção de 82, foi uma seleção que não ganhou, né, uma Copa do Mundo, mas ficou marcada na história. Essa é a Hungria, foi a primeira das grandes seleções que não ganharam a Copa do Mundo, e nos próximos vídeos a gente vai falar da outra seleção que não ganhou a Copa do Mundo, mas que encantou, e além de encantar, revolucionou o futebol mundial. A Hungria, nessa época, revolucionou também, lembrando que a parte tática começava ainda algumas variações, e a Hungria revolucionou principalmente a maneira de se jogar, né? As seleções jogavam no WM, era um esquema tático, e a Hungria jogou no 4-2-4, que evidenciava principalmente jogada pelas pontas, abrindo, e 2 jogadores infiltrados pelo meio. Era realmente muito agressivo esse tipo de jogo. Na Copa de 54, a maioria das seleções jogou nesse esquema já, né? A maioria já começou a jogar, porque em 52 a Hungria foi campeã olímpica nesse esquema e surpreendeu o mundo inteiro, revolucionou o mundo. Depois outras seleções também revolucionaram o mundo, né? Vamos lembrar ainda que quem não se inscreveu, se inscreva no canal, ative os sininhos, dê um like, ajude curtindo e compartilhando nossos vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo.